Rita, só repita, por favor, que a gente... Ficou baixinho? Agora sim. Pronto, agora tá ouvindo, né? Tá Agora. bem. Bom dia a todo mundo, né? A todos os ouvintes, a todos vocês aqui da rádio. Ficou melhor? Ficou, estou tentando ajustar aqui que o nosso técnico fez uma bagunça aqui. Tranquilo. Ele faz o papel contrário, né? Brincadeira. Mas vamos falar sobre... Agora foi o meu que ficou baixo. Meu Deus. Mas, Rita, vamos falar sobre traumas. Primeiro, eu queria que você definisse, no ponto de vista da psicologia, o que é trauma. Certo. Eu acho interessante a gente trazer, inclusive, o significado da palavra trauma, né? Trauma é uma origem grega, a palavra, e significa ferida, né? Então, um evento traumático, ele vai se caracterizar tanto por um risco, né, psicológico ou físico, quando a pessoa tem medo de se machucar ou até mesmo de se ferir. Então, por exemplo, caso de violência sexual, violência física, combatentes de guerra, catástrofes naturais, aqui no Brasil, deslizamento, que ocorreu agora, por exemplo. Então, esses traumas, assaltos, eles podem vir por várias coisas, né? Bullying. Certo. Nessa questão de traumas, Sim. qual o tratamento? Porque assim, digamos que você seja assaltada. Aí você é assaltado e tal, você tem aquele medo, né? Porque, obviamente, não é uma situação agradável. Então, você fica inicialmente com um receio, né? Aquele receio é natural. Quando é que isso se torna um trauma? Quando isso te impede de viver, né? Então, começa a afetar a sua vida social, amorosa, trabalho. Você pode até não querer sair de casa. Então, aí sim a gente começa esse tratamento, né? Que a gente indica uma procura de um psicólogo e da psicofarmacologia, né? Que seria o uso da medicação. Sobre traumas psicológicos. Sim. Esses traumas, como eles surgem? Sim. Eles podem surgir dessas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança que é violentada, né, na infância. Isso. Então, o que acontece? Esse trauma, ele pode surgir depois de anos, né? Dessa criança, ela ter sintomas, né? Porque existem sintomas para caracterizar esses traumas. Então, essa criança, ela pode começar a ter vários sintomas de evitação, de medo, não querer sair de casa, de não confiar, de pensamentos negativos. E aí dá uma comorbidade, por exemplo, para uma depressão, para uma ansiedade, para transtorno do pânico, né? E, inclusive, infelizmente, podendo levar, inclusive, ao suicídio. Mas há um medicamento ou um tratamento para isso? Existe o tratamento, né? Que é com a agente da psicologia e a medicação farmacológica quando necessário, né? Que a gente vai fazer o uso, provavelmente, na maioria dos casos, de antidepressivo e ansiolítico, né? Para fazer essa contenção. No caso, existe cura. Isso. Rita, na questão amorosa, como é que os traumas do passado podem destruir um relacionamento no futuro? Dessa forma, né? Porque imagine, se eu não consigo me relacionar bem, se eu não consigo lidar bem com esse trauma. Porque, por exemplo, vou dar os exemplos dos sintomas para eu conseguir trazer essa pergunta. Existe o trauma que ele começa com você revivendo esse trauma. Então, por exemplo, um cheiro, um barulho, um lugar, né? Aí depois a gente vai para a fase da evitação. Eu evito tudo. Eu evito um lugar, eu evito pessoas, né? Eu tenho uma mudança das minhas ideias, elas vão sempre para o negativo. Então, eu estou sempre naquele processo negativo, né? De medo, de não confiar, de vai dar errado, de eu não vou conseguir, né? E a hipervigilância. Eu estou sempre em alerta. Então, qualquer coisa vai acontecer de novo, eu estou com medo, não posso sair. Então, imagine se relacionar com uma pessoa que não lida bem com esses traumas, o quão difícil é para a pessoa que está se relacionando, né? A pessoa que tem o trauma e a pessoa que se relaciona com essa pessoa. Porque ela está sempre nesse processo, né? De muito medo, de muita angústia, de não saber realmente lidar com aquilo. É difícil. E nessa questão de trauma, eu estou vendo muitos relatos na internet do pessoal que assistiu aquela série da Boate Kiss, né? Sim. E as pessoas relatando que ficaram muito mal com aquela série. É possível se traumatizar através de um filme, de uma série, ou só com eventos concretos na vida da pessoa? Maravilhosa essa pergunta. A gente pode, sim, adquirir o trauma só de conhecer uma pessoa, de visualizar, de assistir. Então, por exemplo, um parente meu próximo morre. Eu posso ficar realmente traumatizada, né? Uma perda. Ou a Boate Kiss foram várias pessoas que morreram de uma morte horrenda, né? Foi bárbaro. Então, eu realmente posso, sim, ficar traumatizada. Por exemplo, evitar esses lugares fechados, né? Ter esse medo constante, achar que toda vez vai acontecer comigo. Então, sim, pode acontecer. Por exemplo, outros sintomas associados aos traumas. Depressão, ansiedade, dificuldade de concentração e aprendizagem. Gostaria que fizesse um balanço, um resumo sobre esses detalhes aqui, quais eu citei.
é justamente o que eu estava trazendo, essa questão da comorbidade, né? Como eu estou sempre em alerta, sempre com medo, sempre achando que vai acontecer comigo, então eu não estou tendo uma vida saudável, né? Então, por exemplo, eu posso sim desenvolver uma depressão, uma ansiedade, porque observe que o estresse pós-traumático, ele é um sintoma muito parecido com a ansiedade. Sim. Eu estou sempre com muito medo, eu estou sempre achando que vai acontecer, então é sempre no futuro, né? E a depressão é o passado, que é aquele medo do que aconteceu. Então, se eu fui violentada, eu estou sempre voltando. Eu estou sempre achando que vai acontecer de novo e lembrando daquilo que aconteceu. Então, sim, pode dar essa comorbidade, né? Então, essa questão da atenção, você não está concentrado, você está hipervigilante naquilo que aconteceu ou no que pode acontecer. Então, se concentrar nesse presente acaba sendo complicado também. Pessoas que têm medo de andar de avião, isso é trauma? É considerado o quê? Pode sim ser, por exemplo, a fobia que a gente já trouxe, pode ser também esse trauma, né? De ter visto um avião cair, de algum parente ter morrido de avião, de alguém que ele conheceu, de um filme que ele assistiu, e, consequentemente, cria-se esse trauma, né? Esse medo, ou essa fobia. Aí a gente vai ter que aprender a ver essa pessoa, porque cada separar caso é uma coisa com a outra, né? Para diferenciar. Para quem está do outro lado do balcão, agora, como lidar com alguém que tem trauma, com alguém que sofre algum trauma? Como a gente lidar de forma saudável? É muito importante essa questão da escuta, né? Então, pedir para essa pessoa procurar ajuda é muito necessário. Porque a escuta de qualquer jeito, né, quando a gente só ouve por ouvir, ela é muito complicada. Porque imagine lidar com uma pessoa que foi violentada sexualmente, né? Uma pessoa que, sei lá, o pai foi morto num genocídio. São exemplos graves, né? Então, como é que você lida com isso? Né? Você vai estar sempre ali, presente, acolhendo, fazendo essa escuta. Mas é muito importante que essa pessoa realmente procure ajuda quando isso virar uma problemática. Porque, inclusive, é muito difícil dela manter essa relação. Porque ela vai ter esse momento de afastamento, né? Inclusive, nessa questão de idealização negativa, tem duas características que eu acho muito interessante trazer, que é a questão da amnésia e da anestesia, né? Que a gente fala. A amnésia é, por exemplo, acho que a maioria aqui já ouviu que a vítima esqueceu de como era o agressor. Ela não lembrava, deu um branco, ela não sabe descrever o agressor dela, né? Isso acontece como um mecanismo de defesa do nosso organismo, né, para que a gente consiga meio que lidar com o que está acontecendo. E a anestesia é justamente isso, esse afastamento. Né? Eu estou anestesiada, eu não quero saber de mais nada, eu quero ficar longe de tudo. Né? Isso é um mecanismo do nosso próprio organismo para lidar com esse acontecimento. Só que acaba sendo algo muito negativo porque eu não consigo viver, de fato, com isso. Deixa eu só trazer aqui a participação de Michel Almeida, que eu já estava esquecido, Michel. Diga aí. Eu gostaria de perguntar à profissional sobre um entendimento da área de atuação da mesma. Quais são as situações mais comuns, por exemplo, no dia a dia de uma pessoa que pode ocasionar um trauma? Naturalmente, que eu observo muito na clínica, são casos de violência, né? Principalmente contra a mulher. Questão de violência sexual, perda de familiar, porque essa perda, esse luto pode sim gerar um trauma, né? Então são esses casos mais com violência física, né? Quando essa mulher é agredida, ou até mesmo da infância, né? Que vem desde quando a pessoa é criança, que vem aquela coisa, tá sempre botando apelidinho, menosprezando a criança, né? Que é essa questão, essa violência verbal, né? Essa violência física e até mesmo sexual. Então, assim, na clínica, o que eu mais recebo casos é voltado para isso. Rita, existem pesquisas de campo, números, que possam assimilar ou quase que responder se existe ou se é possível alguém não ter nenhum trauma, essa pessoa não tem nenhum trauma. É possível isso? Ao longo da vida, a gente vai, sim, né, ter situações traumáticas. Né? Situações traumáticas acontecem o tempo inteiro, né? De perda, de violência, de briga, de alguém falar alguma coisa que te desagrada, são situações traumáticas. Só que a durabilidade delas é bem menor do que o trauma. Porque o trauma, quando ele excede mais de meses, né? São meses que você sente isso, que você não consegue lidar bem, né? Nesse convívio social, lidar bem com a sua vida, então isso excedeu esse tempo. Então, a gente já pode, sim, considerar um trauma e a gente já pode, sim, trabalhar em cima disso. Tem uma pesquisa também que eu acho interessante trazer, que quando você sugeriu o tema eu fui procurar, né? E foi numa ilha, né, com pessoas de cultura muito parecida, uma genética muito parecida, ilhas próximas, né? Em uma ilha ocorreu um genocídio, né? E na outra uma catástrofe natural. Se eu não me engano, foi um terremoto.
E aí, pesquisadores começaram a investigar essa questão do trauma nessas pessoas e perceberam que acontecimentos de um homem para o outro homem, eles provocam mais traumas do que catástrofes naturais. Ou seja, quando um ser humano atinge outro ser humano, seja torturando, violentando, esquartejando, né? Enfim, a tendência é que isso crie mais trauma do que uma catástrofe natural. Aí eu achei isso bem pertinente. Interessante, né? Essas pesquisas apontaram isso. Ô, Rita, entre os fatores que podem dificultar o processo de recuperação psicológica, dentre eles, quais são assim, os piores? Que faz com que dificulte? Com que dificulte, Sim. eu acho que o que dificulta seria essa evitação de falar. Por exemplo, aconteceu isso comigo, eu não quero falar. Vou colocar uma pedra em cima disso, porque se eu não falar vai ser melhor. Então, quando você guarda, você já tem esse problema, você já não sabe lidar com tudo o que aconteceu, e você ainda evita falar, você ainda evita procurar essa ajuda, então é pior, né? Digamos, um paciente que chega para mim na clínica e não queira falar sobre. Obviamente, bastante, né? eu vou ter o manejo de buscar aos poucos, entender o tempo desse paciente. Mas, quando você está aberto a isso, é muito mais fácil. Isso em qualquer tipo de patologia, seja trauma, depressão, ansiedade. E quando o paciente está disposto, é natural que funcione melhor o tratamento. Eu tenho uma pergunta aqui no ouvinte, mas não estou conseguindo trazer sem ouvir antes, então... Mas eu vou reforçar aquela pergunta que fiz para você, Rita, em relação a como lidar com as pessoas que têm traumas, né? Sim. Porque às vezes você quer ajudar e muita gente, sem ter a intenção, vai falar... As falas, né? As palavras têm muita força, né? Às vezes você fala alguma coisa que vai piorar o quadro da pessoa, né? Exatamente. Digamos que uma pessoa... Eu estou trazendo isso de violência sexual, acho que é porque é muito comum na clínica. Digamos que uma pessoa é violentada. E aí você vira para ela e diz, mas também você estava com aquela roupa, mas também você saiu naquela hora. Então imagine para uma pessoa que já tem essa dificuldade, que já está passando por tudo isso, ouvir que a culpa é dela, mesmo que indiretamente. Mas também você procurou, tipo uma briga, você, sei lá, é agredido fisicamente. Mas também você estava ali, estava parado, por que você ficou parado? Então, às vezes a palavra, como você mesmo colocou, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Então, a intenção de quando uma pessoa, você está se relacionando com essa pessoa que tem um trauma e você sabe disso, escute, acolha, né? Ouça o que ela tem a te dizer, né? Porque ninguém melhor que ela vai saber falar sobre o que ela está sentindo, né? Então, assim, quem somos nós? Né? Então, ouvir, eu acho que é o princípio de tudo. É o ouvir sem julgar, é o ouvir para acolher, né? Eu queria que vocês... É possível desenvolvermos essa escuta? Porque parece que a gente tem uma dificuldade imensa, né? De ouvir só para acolher mesmo e pronto, sem opiniões grandes. Tem uma música que ela fala que eu acho interessantíssimo. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. O ouvir e escutar é muito diferente. Demais. Né? Porque eu posso ouvir qualquer coisa. Faz sentido, né? Agora, eu escutar, sentar, parar, escutar de fato o que você tem para me dizer, sem estar te julgando antes, é um processo que a gente tem que observar. Né? De entender assim, será que o que eu vou falar é tão importante assim? Será que isso vai ser bom para essa pessoa? Será que minha opinião é realmente uma opinião ou uma crítica? Né? Onde é que eu quero chegar com isso? Então, essa escuta a gente pode se desenvolver. Obviamente, é um processo difícil, porque a gente foi ensinado a ouvir tudo, falar o que quer, na hora que quer, então é um processo. Muito bem, para finalizar, Rita, se o trauma te paralisa, o caminho é procurar a psicologia, né? Isso. A gente vai fazer todo esse tratamento. Se necessário, a gente vai fazer o encaminhamento para um psiquiatra, né? Para fazer o uso dessa medicação. Mas a psicoterapia, ela principalmente, né, tem estudos que comprovam que a minha abordagem, que é a TCC, a cognitiva comportamental, ela é muito eficaz nesses casos de trauma, né? Então, procurar ajuda é realmente importante.